Olá, querido líder. Estamos iniciando aquilo que estamos chamando de ferramenta abençoadora, que vai lhe ajudar nesse processo aí de ministrar a edificação na sua célula. Você já percebeu, a edificação dessa semana já está aqui logo abaixo. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho, mas eu quero só dar uma breve introdução de coisas que a gente não consegue falar do púlpito e muito menos no grupo, né? A gente precisa reunir aí o mais rápido possível de novo para tratar algumas coisas, mas isso não é agora. Vamos nos concentrar aqui agora nessa ferramenta que nós estamos criando para abençoar você. Nós iniciamos uma nova série de edificações que tem como título Valores do Reino. Você já percebeu que essa série tem como base Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 10. Nós vamos usar todos eles. É o primeiro discurso público de Jesus, é o Sermão do Monte, muito conhecido. Semana passada, na introdução, nós usamos o verso 1 e 2 e aprendemos duas lições. Primeiro, Jesus decide atingir a todos. Todos quem? Os discípulos e a multidão que estava ao redor. Espero que você tenha dito isso, né? E se eu não me engano, tinha uma pergunta. Por que Jesus decide, então, ensinar os valores do reino? Porque todos precisavam ser ensinados, porque todos estavam no mesmo barco. Esse é o primeiro ponto, o primeiro ensinamento de semana passada. O segundo ensinamento de semana passada vai falar que quando a gente recebe o ensinamento nas mãos e aprende esse ensinamento, a gente erra menos. E foi com essas duas lições que nós finalizamos a edificação da semana passada. Então, de fato, nós vamos estar falando sobre os valores do reino. Como eu disse, são 8, tá bom? Eu deixo isso claro aqui na edificação. Então, deixa eu abrir aqui a edificação para a gente. No caso, abrir para mim para mim é visualizar melhor, porque vocês já estão visualizando, né? Vamos lá. Eu deixei aqui para você, líder, ou você que vai aplicar a edificação na célula essa semana, um pedido muito especial para você explicar o que é que significa os valores do reino. E aí eu dei aqui 3 explicações simples e você só vai citar. Você não vai perder tempo nisso aqui. Você vai fazer a citação, né? O que é valor do reino? O que são valores do reino? Primeira coisa, valores do reino são características que uma pessoa que é salva em Jesus Cristo apresenta. Segunda coisa, esses valores do reino não têm peso para a salvação. Então, eu faço isso aqui, eu faço esses valores, então eu tenho peso para a salvação. Não, salvação é outra coisa. E a gente sabe disso. Terceira coisa que você vai explicar de forma breve, porém necessária, sobre o que é um valor do reino, é que eles não são opcionais. Você não pode escolher um ou outro, deixar um, ficar com o outro. Não. Os valores do reino não são opcionais, não são negociáveis. Eu coloco isso aqui, né? Palavras em negrito para você ficar bem atento, não são negociáveis nem podem ser negligenciados. Logo em seguida, eu explico aqui, nesse parágrafo, o que significa a palavra bem-aventurado, e a gente aprende isso desde que entra em igreja, né? A palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Então, mais do que feliz é aquele que está em Cristo Jesus e por isso pode reproduzir os valores do reino. Então, simples demais. Logo em seguida, eu apresento aqui uma fórmula de como esses valores do reino nos serão apresentados. Então, a primeira parte do valor que a gente vai tratar sempre vem com afirmação. E a segunda parte, ela sempre vem com base em uma promessa ou uma recompensa. Exemplo, a edificação dessa semana é o verso de número 3. Então, o verso de número 3 vai dizer o seguinte: qual é a afirmação desse valor? Bem-aventurado os pobres em espírito. É uma afirmação. Mais do que feliz são os pobres em espírito. Aí vem então a recompensa ou a promessa, que vai dizer assim: pois deles é o reino dos céus. Então, esse é o escopo, essa é a fórmula, essa é a base que os valores do reino nos serão apresentados, sempre com uma afirmação e logo em seguida, seguido de uma recompensa ou uma promessa. Logo em seguida, eu faço uma pergunta, olha, qual a afirmação da primeira bem-aventurança? E aí você vai citar a primeira parte do verso 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito. E logo em seguida, você faz a pergunta que está aqui: o que essa afirmação não quer dizer? O que pobres em espírito não quer dizer? Porque precisa se deixar claro isso. Porque tem gente
que é complicado. E aí a gente tem que deixar claro. Quando lê lá, pobre em espírito, pronto. Aí já pensa que é um monte de coisa ruim, mas não é. E aqui você vai explicar. Olha, pobre em espírito não é uma pessoa sofredora, não é uma pessoa carente de recursos, atribulada, descrente, inferior, que se sente inferior a tudo e a todos. Então, isso não é ser pobre em espírito. Aí, logo em seguida, eu dou para você aqui a melhor tradução desse versículo, que diz assim: Bem-aventurados são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Isso é ser pobre em espírito. Jesus está dizendo então, olha, mais do que feliz, bem-aventurado são aqueles que sentem a sua necessidade espiritual. Aí, logo em seguida, então, vem as lições, que são 4 lições. Quem sente a sua necessidade espiritual, em primeiro lugar, e você vai falando, né? Sabe o valor de buscar a conexão com Deus todos os dias. Quem sente a sua necessidade espiritual, em segundo lugar, está retirando o orgulho do trono da sua vida. Terceiro, nunca será pego de surpresa nas questões da vida. Quarto, tem a garantia do reino dos céus. Então eu fecho aqui com a promessa. Lembra que eu falei aqui em cima? Vem a afirmação, logo em seguida uma recompensa, uma promessa. Então está muito simples. Tem a perguntinha que nos traz reflexão, né? Somos pobres em espírito, isso aqui a gente sempre tem que fazer. E sempre leia a conclusão. Nunca deixe de ler a conclusão, tá bom? Então está muito simples, muito simples. Mas você pode fazer com muito amor e carinho, como você tem feito, e aprimorar. Depois de tudo isso, nós temos aqui os avisos normais, e eu diminuí aqui, mas deixei ainda aos momentos da célula e quantos minutos vão levar cada um deles, tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode me chamar no privado. Que Deus abençoe você. Tentei fazer o mais rápido possível, e nas próximas vou diminuir mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe.